E a gente segue com liberdade de opinião. Vamos conversar agora com o comentarista político Caio Coppola. Oi, Caio, bem-vindo. Uma ótima tarde para você. Igualmente, Evandro, um prazer tê-lo aqui. Boa tarde para a Rita, boa tarde para o espectador da CNN. Caio, eu quero começar falando sobre essa medida provisória que impõe um novo prazo e diferentes condições à Anvisa para conceder o uso emergencial de vacinas, que precisa ser sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro para então ter validade. O projeto, como a gente já viu em relatos dos próprios diretores da agência, incomoda, porque inclusive eles já pensam em levar esse caso para o Supremo Tribunal Federal. O principal entrave está relacionado àquele prazo. Atualmente, a Anvisa tem 10 dias para analisar os pedidos. Agora, com a MP, o prazo seria então de 5 dias para essa autorização. O presidente Bolsonaro disse à CNN que vai consultar ministros e o corpo técnico do governo para tomar uma decisão. Para a Anvisa, a MP retira o papel técnico da agência, pois não permitiria uma análise em prazo adequado e obrigaria a aprovação dos imunizantes. Lembrando que essa medida provisória facilitaria a entrada de vacinas como a russa Sputnik V e também a indiana Covaxin. Caio, eu quero saber de você qual que é a sua avaliação sobre essa medida provisória e se a decisão de uso emergencial deixaria de ser técnica para ser política. É um tema bastante complexo, né? A pauta da vez, né, Evandro? Então vamos começar aí recapitulando os fatos, né? Então, originalmente, a medida provisória 1003, ela tinha como escopo autorizar a entrada do Brasil naquele consórcio global, o COVAX Facility, né, que é coordenado pela OMS, Organização Mundial da Saúde. Essa é uma iniciativa, né, que ela integra a indústria farmacêutica ao governo aí de mais de 150 países, aí, incluindo os confirmados ou países interessados também, né, e visa o desenvolvimento das vacinas contra o novo vírus e um acesso aí um pouco mais igualitário, né, a esses imunizantes por todas as nações participantes do consórcio. Então, aderir a esse consórcio facilita o acesso a um portfólio de vacinas de diferentes fabricantes em condições negociadas em bloco, portanto, assim, teoricamente mais favoráveis, né? No caso do Brasil, a gente tem algumas vantagens em relação aos outros países. Então, a gente está entre as 10 ou 12 grandes economias do mundo, né? E a gente conta com a 6ª maior população do planeta. Então, é um enorme mercado consumidor. Então, isso já facilita a negociação de acordos comerciais bilaterais vantajosos e diminui a nossa necessidade de recorrer aos organismos multilaterais para a gente ter um lugar privilegiado na fila, vamos dizer assim. Outro ponto, os acordos, né, que foram firmados até agora pelas autoridades brasileiras com os laboratórios internacionais, eles contemplam transferência de tecnologia, o que permite a produção das vacinas no Brasil. Isso via Instituto Butantan e via Fundação Oswaldo Cruz. Assim, a tendência é que o nosso país, ele caminhe para a autossuficiência na vacinação contra a Covid-19 já agora em 2021. E é importante destacar, né, que segundo a Our World in Data, né, que é uma iniciativa ligada aos cientistas da Universidade de Oxford, embora o nosso país ainda seja o 45º em termos proporcionais, o Brasil é hoje o 7º país que mais vacinou no mundo, em termos absolutos. A gente só perde para Estados Unidos, China, Índia e Reino Unido, que a propósito, né, são os países que detêm a tecnologia e a produção, né, dos imunizantes, e Israel e Emirados Árabes. Hoje a gente está contabilizando 3.500.900.000 doses aplicadas. Gente, isso é mais que a Alemanha, é mais que a França, mais que a Itália, mais que a Espanha, mais que Portugal, mais que o Canadá. Na verdade, a gente já vacinou mais do que o dobro da soma de todos os países da América do Sul. Então, isso, sob qualquer aspecto, atesta, né, uma razoável eficiência do Programa Nacional de Imunização em comparação com as demais nações aí pelo mundo afora. E claro que a gente está muito longe do necessário para debelar a pandemia e mais longe ainda do que seria ideal, mas ignorar a relevância dessas estatísticas, sair veiculando para o público um cenário falso de caos, de colapso e de negligência, isso é pura desinformação, geralmente ligada a uma imprensa que parece ter desistido de reconquistar a sua própria credibilidade. Portanto, a situação, embora ela seja séria, ela está sob controle. E o consórcio COVAX Facility, né, o nome técnico, inclusive, é outro, né, Instrumento de Acesso Global a Vacinas Covid-19, é menos uma boia de salvação e muito mais um seguro, é muito mais uma garantia caso as alternativas já negociadas fracassem ou haja atrasos imprevistos por razões alheias à atuação das autoridades nacionais, como pode acontecer e como já aconteceu
tanto no caso dos insumos para a vacina da Oxford Fiocruz, como no caso dos insumos para a vacina da Sinovac Butantan. O que também ocorreu na Europa com as entregas da Pfizer, a gente acompanhou isso. Então, escassez de recurso, pessoal, os problemas de logística, esses são desafios globais, não é uma questão meramente nacional, fruto de uma suposta incompetência crônica das autoridades do governo, como faz parecer o jornalismo militante que omite ou que tira protagonismo de todas as notícias que são alvissareiras e de qualquer dado que seja positivo. Mas vamos voltar aí para a medida provisória 1003, cujo objetivo original era o quê? Era promover a adesão do Brasil ao instrumento de acesso global de vacinas Covid-19. Pois bem, essa MP ela chega ao Congresso Nacional com 1 página e 4 artigos, isso em setembro de 2020. Mas o texto volta para a sanção presidencial agora, fevereiro de 2021, mais de 4 meses depois, com múltiplas páginas e 12 artigos, o triplo do documento enviado para o Congresso. E entre esses vários dispositivos, há artigos sem qualquer relação com o objeto original da medida provisória, que é a participação bem-vinda do Brasil no consórcio COVAX Facility. Então, vamos deixar bem claro, mas bem claro mesmo para o espectador, o que está acontecendo aqui. O Congresso Nacional se aproveitou de uma matéria urgente e consensual para legislar arbitrariamente sobre questões sanitárias, sobre as quais, como bem disse a Rita, não entende e faz questão de não entender. Não é a primeira tentativa, vou repetir, não é a primeira tentativa do Congresso de baixar as exigências sanitárias, de relativizar a soberania nacional e de esvaziar as atribuições da Anvisa. Olha só, o senador mineiro, o Antônio Anastasia, ele já havia proposto uma emenda à Lei Federal 14.006, obrigando a Anvisa a expedir lá os pareceres em apenas 72 horas. Você imagina isso, o órgão tem 3 dias para analisar, aspas, quaisquer materiais, medicamentos, equipamentos e insumos da área da saúde sujeitos à vigilância sanitária. Isso, claro, os materiais que tivessem sido aprovados por uma das 4 agências estrangeiras consideradas como referência regulatória no mundo: a agência americana, a agência da União Europeia, a japonesa e a chinesa. Então, segundo essa lei, na ausência de manifestação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária brasileira, a autorização é concedida automaticamente, né, naquela lógica do quem cala consente. Então, você imagina o absurdo que é aprovar medicamentos, que é aprovar equipamentos de saúde, sem qualquer revisão das autoridades técnicas brasileiras. E pior, a interpretação original dos parlamentares era de que a redação dessa lei já contemplava o quê? As vacinas. Mas a Anvisa conseguiu contornar essa rebeldia sanitária, essa tremenda irresponsabilidade dos deputados e dos senadores, alegando que pelo texto da lei, o prazo de 3 dias, de 72 horas, só seria válido para produtos efetivamente registrados pelas agências estrangeiras e não para aqueles produtos autorizados em caráter emergencial, como é o caso de todas as vacinas da Covid-19. Então, essa lei, a Lei 14.006, ela é de maio de 2020. Portanto, o ataque do Congresso à Anvisa, ele é antigo e ele é reiterado. Mas a imprensa, muitas vezes nessa saga oposicionista, fica jogando o ônus dessa legislação no colo do presidente da República, ignorando o fato de que a MP não tratava, né, da desregulamentação da Anvisa e desconsiderando o fato de que Bolsonaro se manifestou pública e pessoalmente, né, em favor do presidente da Anvisa. Então, como eu já disse, o texto final da medida provisória, ele tem o triplo de artigos do texto original e, portanto, a paternidade dessas medidas de atropelo sanitário são do Congresso Nacional, incluindo os partidos de oposição que votaram favoravelmente, né? E a redação final, incluindo também os destaques da sua própria autoria. Mas agora vamos olhar a questão da ótica do presidente da República, que foi muito bem sintetizada nessa manchete aqui do Valor Econômico do Grupo Globo, né? Aspas, Bolsonaro terá de optar entre Anvisa e Congresso. Eventual veto do presidente à aceleração na aprovação de vacinas pela agência deverá ser derrubado pelos parlamentares. Pessoal, para a derrubada dos vetos, basta maioria absoluta no Congresso. Então, é metade mais 1 do quórum total das casas. Assim, resta ao presidente tentar barrar questões menores, que a gente tratou aqui, né? Como esse prazo exíguo de 5 dias para aprovação. Qualquer coisa além disso vai ser revertida na Câmara, vai ser revertida no Senado, e a narrativa da oposição, seja oposição na política, seja oposição na imprensa, vai ser de que o presidente está sendo um empecilho
para vacinação no Brasil. O que seria muito injusto nesse caso específico, mas enfim, uma história muito previsível, né? Então, resta à Anvisa realmente a saída pela porta dos fundos, que é o quê? É judicializar sobre tudo aquilo que ela julgar inviável e que ela julgar perigoso do ponto de vista técnico e sanitário. E nós ouvimos o presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, exatamente sobre isso, logo depois da notícia da divulgação dessa medida provisória, Caio, na semana passada, num largo espaço aqui no CNN 360. Mas eu queria questionar você também, na verdade, só entender um pouco mais o que você quis dizer sobre cenário falso de caos e colapso e negligência. Muitos desses cenários, eles foram apontados pelas autoridades destes estados, onde, segundo essas autoridades, esse cenário aconteceu. Eu gostaria só que você explicasse claro. Por que você chama de cenário falso de caos, mesmo com os números apresentados por essas autoridades destes locais. Caio? Eu estava me referindo no contexto da fala, especificamente ao estágio da vacinação no Brasil. Você percebe a imprecisão que é, né, ou fazer uma crítica de que todas as autoridades são negligentes, são incompetentes, todas as delongas têm responsáveis, seja na administração federal ou nas administrações estaduais, quando, em comparação com o mundo, o Brasil é o 7º país que mais vacina. Né? Então você já tem aí, isso segundo os dados, né, da Our World Data, que eu trouxe aqui, uma instituição séria, ligada aí à Universidade de Oxford, falando, olha, o Brasil é o 7º país que mais vacina, 1,7% da população já recebeu alguma dose do imunizante. E, dia após dia, como eu disse, a gente está à frente da imensa maioria dos países da Europa, na verdade todos, à exceção do Reino Unido, isso em números absolutos, e na frente não só da América do Sul. Se a gente pegasse toda a vacinação da América do Sul e dobrasse o número, nós ainda teríamos mais doses aplicadas aqui no Brasil. Então você perceba a desconexão entre a realidade dos fatos, né, e as estatísticas empiricamente, factualmente verificadas. É disso que eu estou falando. Então, por mais, como eu disse, a situação está longe de ser ideal. Mas daí a falar no caos da vacinação no Brasil, na negligência, na incompetência, é ir um pouco demais. Porque a gente tem que julgar, tudo bem, também com base no que seria ideal, mas com base no que a gente está verificando. E o que a gente está verificando é que insumos atrasam para a maioria dos países. Como eu disse, rolou na Pfizer, na Europa, né? A gente teve problema com as duas vacinas, as duas apostas nacionais, né? Tanto a encampada pelo governador de São Paulo, quanto a pelo presidente da República, tanto os insumos da Fiocruz, quanto também o do Butantan, eles atrasaram. E é disso que a gente está falando. Só que a gente está num país que fez acordos bilaterais de transferência de tecnologia. Então, nesse sentido, não dá para falar que a gente está no caos, quando, na verdade, a gente está numa posição privilegiada. É que a gente está no olho do furacão. Então, uma análise séria, ela requer um certo distanciamento, Evandro. Vamos falar um pouco de economia agora, Caio. A equipe econômica prepara mudanças para a volta do auxílio emergencial. O Igor Gadelha, lá de Brasília, né, ele fez uma apuração que aponta que o auxílio passaria a se chamar Bônus de Inclusão Produtiva, também apelidado de BIP. Esse novo auxílio vai atingir cerca de 30 milhões de brasileiros. A ideia seria pagar R$ 200. Para que o projeto se concretize, o ministro da Economia, Paulo Guedes, quer que o Congresso aprove a cláusula de calamidade para permitir, então, que essa despesa fique ali fora do teto dos gastos. Qual que é a sua opinião sobre o novo formato do programa? Acionar essa cláusula de calamidade é a única forma de manter o benefício sem estourar esse teto, Caio? Sim, nesse caso, com certeza, Evandro. Porque o que acontece? O Brasil, ele já vem numa trajetória deficitária de mais de 7 anos, certo? E aí, obviamente, né, em razão da pandemia, foi flexibilizada a legislação nesse sentido e foram aprovados gastos emergenciais. Eu queria destacar algumas coisas, mais de 500 bilhões de gastos relacionados à Covid. Certo? Agora, o que acontece? Na prática, se a gente pegar o déficit do ano passado, é como se você pegasse todo o benefício financeiro da reforma da Previdência em 10 anos e gastasse em 1 ano. Vamos lembrar, né, que se a gente considerar só os números aí do auxílio emergencial efetivamente pago, estão na ordem aí de 325 bilhões de reais, isso é equivalente a mais de uma década
do programa anterior de transferência de renda, que é o Bolsa Família, que, aliás, já está previsto no orçamento desse ano com um acréscimo de 18% de mais de 5 bilhões de reais. Então, a gente já tratou disso aqui. As famílias mais vulneráveis que eram contempladas por esse programa não só permanecem no programa, como vão passar a serem remuneradas por um patamar inédito, que é acima de R$200 ou R$200 para cima na média. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto são algumas falácias relacionadas à crise na pandemia aqui no Brasil, que, para surpresa dos especialistas, né, o Brasil foi muito mais resiliente. Eu vou ler aqui só um trecho, né, sobre a PNAD Covid-19. Né? Então, o que ela estabeleceu? Isso é uma análise do IBRE, da Fundação Getúlio Vargas, que, de acordo com a PNAD, a faixa dos que vivem com menos de $1,90 por dia, né, considerada de extrema pobreza, caiu de 4,2% para 3,3% de maio para junho desse ano. Então, esses são os dados do meio do ano passado, auge da crise econômica, antes, né, de entrarem as maiores parcelas do auxílio emergencial. E não só isso, já referência à parcela dos que vivem com menos de $5,5 por dia, né, ou na faixa de pobreza, caiu de 23,8% para 21,7%. Se nós juntamos essa informação com as informações do CAGED de que houve saldo positivo na contratação por carteira assinada no Brasil, a gente está falando mais de 140 mil empregos gerados, né, durante a pandemia, a gente tem um cenário que mostra que a economia já está se recuperando e que, portanto, se você cobrir os beneficiados do Bolsa Família e, subsidiariamente, oferecer um outro programa, como é o caso do BIP, né, para as outras 30 milhões de pessoas, você já tem uma salvaguarda em termos de bem-estar social e de assistência social para que o país continue andando e a gente não abandone aí os nossos compatriotas menos favorecidos. Caio, nosso tempo então chegou ao fim. Muito obrigado por sua participação. Boa sorte aí durante a semana. Eu que agradeço, Evandro. Eu lembro vocês, as opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.